Um dos temas mais importantes para a segurança do mundo é a proliferação nuclear. Será que mais países com capacidade nuclear fariam um mundo mais ou menos seguro? A resposta para essa questão é complexa, mas o exemplo que eu vou trazer hoje aqui para vocês pode ajudar a elucidar parte dela. Um dos países que teria mais facilidade para obter uma bomba nuclear, tanto por sua tecnologia quanto por seu contexto e por seus aliados, é a Coreia do Sul. Mas será que isso é positivo para o país e para o mundo? Vamos lá, vamos descobrir isso. Pessoal, quero fazer uma pausa no vídeo para lembrar vocês que nós estamos no mês do Black Friday e a Insider está com promoções excelentes. Se você usar o meu cupom, que é o ROCBF, ROCBF de Black Friday, os descontos podem chegar até 40% se você somar outros descontos, os descontos da Black Friday. Então vocês têm que aproveitar, é só nesse mês, ainda falta pouco. Então vai lá no site, dá uma olhada. Eu tô com a minha Tech T-shirt, que vocês já sabem que é o produto que eu mais gosto, mas tem muitas outras coisas. Camiseta, camisa, shorts, cueca, meia, tem muita coisa para homem e para mulher. A Tech T-shirt é tradicional, básica, leve, essa camiseta para todas as ocasiões que eu uso em todos os momentos mesmo. Não esqueçam então, Black November na Insider, até 40% de desconto. Usem o meu cupom, o ROCBF, ROCBF, e aí você vai aproveitar esses preços excelentes. Durante sua audiência de confirmação no início deste mês, o ministro da Defesa da Coreia do Sul, o Kim Yong-hyun, argumentou que adquirir armas nucleares está entre as opções possíveis para responder à crescente ameaça nuclear da Coreia do Norte. Esse é o mais recente sinal de que Seul está normalizando a ideia de se tornar um estado com armas nucleares. Líderes políticos da Coreia do Sul frequentemente flertam com a ideia de se nuclearizar, seja para demonstrar força ao público interno, intimidar a Coreia do Norte ou buscar mais poder de barganha na aliança com Washington. Nos últimos anos, estudiosos e figuras do setor de segurança nacional também acolheram essa possibilidade. Por exemplo, apenas alguns meses atrás, o ex-secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que, abre aspas, não há razão para nos opormos, fecha aspas, ao desenvolvimento de armas nucleares da Coreia do Sul. Na última década, pesquisas periódicas de opinião pública sul-coreanas encontraram uma maioria consistente apoiando a aquisição de armas nucleares. Mas pouca gente parece falar sobre os custos que isso geraria para o país e para o mundo. A tentação para a Coreia do Sul é compreensível, dada sua dupla preocupação com o ataque de vizinhos cada vez mais assertivos e o possível abandono de Washington, especialmente se o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, voltar ao poder. Talvez isso fosse bom até para os Estados Unidos. Uma Coreia do Sul com um arsenal nuclear capaz de sobreviver a ataques poderia transferir o ônus de lidar com a Coreia do Norte e liberar recursos americanos para conter a China. No entanto, antes de embarcar na proliferação nuclear, os formuladores de políticas em Washington e em Seul têm que considerar 5 questões críticas que estão sendo ignoradas hoje. As respostas a essas perguntas podem sugerir que os benefícios imaginados da proliferação nuclear entre aliados não superam claramente os riscos. Bom, vamos às perguntas e às possíveis respostas. A primeira pergunta, e a mais básica de todas: o que seria necessário para a Coreia do Sul obter um arsenal nuclear capaz de sobreviver a um ataque? Presumivelmente, Seul procuraria, no mínimo, igualar o tamanho do arsenal da Coreia do Norte, que é estimado em cerca de 50 armas nucleares, além de combustível para fabricar rapidamente mais 20 armas. Seul também desejaria garantir que seu próprio arsenal pudesse sobreviver a um primeiro ataque da Coreia do Norte. Afinal, isso aumentaria muito o seu poder de dissuasão. Mas aqui os problemas vão começar a aumentar. Com a pequena dimensão e geografia particular da Coreia do Sul, a opção mais viável para isso seria mísseis nucleares baseados em submarinos. No entanto, adquirir submarinos capazes de carregar tais mísseis é um desafio bem caro e bem demorado.
conseguir um arsenal de 100 armas nucleares e equipá-las nesses submarinos, por exemplo, poderia levar 10 ou mais anos, dependendo de como a Coreia do Sul optasse por adquirir material físsil e implantar as armas. Isso criaria uma janela de vulnerabilidade longa e perigosa para a Coreia do Sul, durante a qual seus principais adversários, Coreia do Norte e China, teriam incentivos para atacar suas instalações nucleares e atrasar o seu progresso. Isso nos leva, então, para a segunda pergunta. Ou seja, nessa janela de vulnerabilidade, os anos necessários para que a Coreia do Sul construa um arsenal nuclear de dissuasão, os Estados Unidos deveriam protegê-la de ataques? Naturalmente, eu esperaria que o seu maior aliado mantivesse suas promessas de dissuasão estendida, o famoso guarda-chuva nuclear, além de manter os soldados americanos que estão estacionados por lá enquanto a Coreia do Sul constrói o seu arsenal. Mas isso colocaria Washington em uma posição difícil. Depois de passar décadas tentando impedir a Coreia do Sul e outros países de adquirir armas nucleares, os Estados Unidos seriam agora convidados a arriscar vidas americanas em um momento delicado para defender uma Coreia do Sul armada nuclearmente, cuja aquisição dessas armas deveria tornar desnecessária a defesa dos Estados Unidos. É provável que a maioria do Congresso e do eleitorado dos Estados Unidos conclua que uma Coreia do Sul nuclear deveria se defender sozinha e que as forças americanas deveriam voltar para casa após 72 anos na Península Coreana. Para quem não sabe, os Estados Unidos têm estacionado mais de 30 mil soldados dentro da Coreia do Sul. A base americana com o maior número de soldados em território estrangeiro está na Coreia do Sul. Recentemente, o senador republicano Lindsey Graham, um aliado de Trump, colocou dúvidas sobre se os Estados Unidos deveriam ou não apoiar a Coreia do Sul em uma guerra contra a Coreia do Norte. Essa dúvida gerada pela declaração de Graham, é claro, coloca em dúvida a credibilidade das promessas de segurança e defesa dos Estados Unidos a aliados e parceiros em todo o mundo. Bom, vamos para a terceira pergunta. As armas nucleares sul-coreanas poderiam tornar a guerra no nordeste da Ásia mais provável? E os Estados Unidos inevitavelmente seriam envolvidos? A curta história da humanidade com adversários armados nuclearmente sugere que os primeiros 10 a 20 anos após a aquisição da arma são assustadores. Por exemplo, os Estados Unidos e a União Soviética enfrentaram crises nucleares em Berlim em 61 e em Cuba em 62. Outro exemplo aconteceu alguns anos após Israel adquirir armas nucleares na Guerra Árabe-Israelense de 1973, que desencadeou um alerta DEFCON 3 nos Estados Unidos, possivelmente um dos momentos mais perigosos da Guerra Fria também. No exemplo mais recente, após a nuclearização do Paquistão, Índia e Paquistão lutaram na Guerra de Kargil, em 1999, e após um ataque terrorista ao parlamento indiano em 2001, os dois países foram novamente levados à beira da guerra. Se a Coreia do Sul adquirir armas nucleares, espera-se que a Coreia do Norte e a China tentem impor custos a Seul ou impedi-la totalmente, enquanto os líderes da Coreia do Sul poderiam sentir-se encorajados a assumir mais riscos, já que eles teriam muito mais coisa em jogo. Ou seja, a Coreia do Norte e a China, elas têm um incentivo para atacar a Coreia do Sul porque elas querem impedir que o seu rival, o seu inimigo, tenha a arma mais poderosa do mundo. E a Coreia do Sul, ao mesmo tempo, também tem um incentivo agora para construir a arma, porque a sua segurança depende somente dela, uma vez que os Estados Unidos, os seus aliados principais, não estariam ali dispostos a protegê-la numa situação de risco nuclear. Com isso, a gente tem os dois lados com incentivos para entrar em choque ou num conflito. Ao aumentar a instabilidade, pelo menos inicialmente, a nuclearização sul-coreana aumentaria os riscos de guerra. E é ingênuo pensar que as forças militares dos Estados Unidos não seriam envolvidas de uma forma ou de outra. Então, de forma mais objetiva e direta, respondendo às duas perguntas, sim, isso tornaria a Ásia mais perigosa e provavelmente ou inevitavelmente os Estados Unidos estariam envolvidos também num conflito desses. Então vamos para a quarta pergunta. Washington sancionaria a Coreia do Sul se ela construísse uma força nuclear? A nuclearização da Coreia do Sul colocaria o presidente dos Estados Unidos em uma posição difícil. Sancionar um aliado próximo e arriscar o futuro da aliança
ou tentar contornar as sanções e prejudicar a capacidade dos Estados Unidos de impedir futuras proliferações nucleares em outros lugares. Se qualquer estado, incluindo a Coreia do Sul, tentar adquirir armas nucleares, o governo dos Estados Unidos é legalmente obrigado a impor uma série de sanções econômicas e militares severas. A mais específica e abrangente dessas obrigações legais dos Estados Unidos é a emenda Glenn, que encerraria a assistência estrangeira, vendas de defesa e financiamento militar, negaria créditos ou garantias dos Estados Unidos, exigiria oposição a empréstimos multilaterais e proibiria certos tipos de exportações tecnológicas caso a Coreia do Sul tentasse um dispositivo nuclear. A emenda Glenn não possui cláusula de isenção, o que significa que um ato do Congresso seria necessário para rescindir as sanções. Seul poderia ser tentada a evitar as sanções maquiando ou escondendo seu programa nuclear, mas as chances de evitar a detecção por muito tempo por serviços de inteligência, inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica ou outros tipos de investigadores é muito baixa. Dada a dificuldade de evitar as sanções, os políticos, líderes empresariais e eleitores sul-coreanos iam precisar considerar os potenciais custos dessas sanções mais do que tem feito até o momento. Os defensores da bomba, eles tendem a minimizar esses custos, argumentando que a economia sul-coreana é importante demais para ser sancionada. No entanto, o conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Shin Wong-sik, alertou recentemente que a proliferação causaria, abre aspas, um choque imediato em nosso mercado financeiro, fecha aspas. A China provavelmente também iria sancionar a Coreia do Sul, como fez em 2016, quando Seul implantou defesas antimísseis dos Estados Unidos, contra a vontade da China, o que custou à economia sul-coreana cerca de 7 bilhões e meio de dólares. Pode-se imaginar a China adotando uma abordagem mais punitiva em relação tanto à Coreia do Sul quanto aos Estados Unidos em retaliação por um programa nuclear. Algo muito maior e mais sério. Além da China, mesmo que os Estados Unidos encontrassem maneiras de evitar sancionar a Coreia do Sul, países europeus e outros estados do G20 também poderiam se juntar às sanções. Alternativamente, líderes e empresários sul-coreanos poderiam pressionar os líderes e o Congresso dos Estados Unidos para modificar as leis de não proliferação ou ainda isentar a Coreia do Sul delas. Existe um precedente nessa história. A administração do George W. Bush, por exemplo, fez um acordo com a Índia em 2005 para permitir que ela comprasse usinas nucleares estrangeiras, preferencialmente americanas, e depois passou 3 anos negociando com Nova Delhi e o Congresso americano para remover sanções e outros tipos de obstáculos legais e políticos contra a Índia. No entanto, o acordo nuclear com a Índia serve como um alerta. A Índia não comprou os reatores nucleares americanos, nem se alinhou completamente com os esforços dos Estados Unidos para conter a China. Então não dá para ter certeza de que uma Coreia do Sul nuclear cumpriria qualquer promessa feita para garantir um tratamento favorável semelhante. Para os Estados Unidos, contornar a questão das sanções exigiria passar pelo Congresso. E, dado o atual clima político no país, prever se e como Washington administraria as realidades políticas partidárias para reescrever a legislação de não proliferação é uma tarefa, no mínimo, incerta. Ou seja, seria muito imprudente por parte da Coreia do Sul apostar que tudo seria fácil e simples. Vamos então para a última pergunta. O que tudo isso significaria para prevenir ainda mais proliferações nucleares pelo mundo? O fato de existirem somente 9 países com armas nucleares hoje se deve em grande parte à visão de líderes dos Estados Unidos e os seus homólogos soviéticos a partir da década de 1960, que construíram um sistema global para prevenir e desencorajar estados de buscar armas nucleares. No entanto, se os Estados Unidos efetivamente abandonassem esse sistema em favor de uma política de exceção para a proliferação dos seus aliados, não seria difícil imaginar outros países se nuclearizando rapidamente. Os Estados Unidos já relaxaram ou modificaram normas e regras de não proliferação para beneficiar seus parceiros como a Índia, a Austrália e possivelmente a Arábia Saudita. Isso intensificou suspeitas na China, Rússia e em outros lugares de que o regime de não proliferação não é nem universal nem baseado em regras, mas sim
uma ferramenta dos Estados Unidos para conter ou enfraquecer seus adversários. Se Washington tolerasse ou até facilitasse a proliferação nuclear da Coreia do Sul, muitos outros países se juntariam a Moscou e Pequim para denunciar isso como mais um exemplo da hipocrisia americana. China e Rússia, então, teriam um poderoso incentivo e um precedente para ignorar ou até ajudar adversários americanos a adquirir armas nucleares para reequilibrar ou equilibrar a balança de poder. Bom, depois de responder essas 5 perguntas, fica claro que seria bem difícil para a Coreia do Sul conseguir adquirir uma bomba com poucos custos e que isso pode prejudicar em muito a atual ordem internacional. Concluindo, tem argumentos razoáveis para que a Coreia do Sul adquira armas nucleares, principalmente as ameaças nucleares que enfrenta de uma Coreia do Norte hostil, mas existem alguns perigos reais em escolher esse caminho. O período mais complicado seria a primeira década ou as 2 primeiras décadas, enquanto uma Seul recém-armada nuclearmente e seus adversários descobrem como gerenciar essa nova realidade. Talvez as Coreias consigam contornar isso sem crises, mas o conflito duradouro na península não inspira a confiança de que esse não vai ser o caso. E, como notamos há muito tempo, o aumento do número de atores com armas nucleares eleva, gente, o risco de corridas armamentistas, crises e o uso nuclear no mundo todo.